com as fórmulas exteriores, mas qual a feição da vossa vida doméstica? Quantas dores ocultais sob a túnica brilhante? Quantas feridas dissimulais com palavras falaciosas? Como eu devia sentir imenso tédio de tantas máscaras ignóbeis. Se fôssemos apontar os feitos criminosos que se praticam à sombra da lei, não teríamos açoites para castigar os culpados, nem o número exato das maldições indispensáveis à pintura de semelhantes abominações. Padeci de vossas úlceras, envenenei-me também nas vossas trevas, e vim trazer-vos o remédio imprescindível. Recusais-me a cooperação fraterna, entretanto, em vão recalcitrais perante os processos regeneradores, porque somente Jesus poderá salvar-nos. Trouxe-vos o Evangelho, ofereço-vos a porta de redenção para nossas velhas mazelas, e ainda quereis compensar meus esforços com o cárcere e a maldição? Recuso-me a receber semelhantes valores em troca de minha iniciativa espontânea. Não podereis prender-me, porque a palavra de Deus não está algemada. Se a rejeitais, outros me compreenderão. Não é justo abandonar-me aos vossos caprichos, quando o serviço a fazer me pede dedicação e boa vontade. Os próprios diretores da reunião pareciam dominados por forças magnéticas, poderosas e indefiníveis. O moço tarcense passeou o olhar dominador sobre todos os presentes, revelando a rigidez do seu ânimo poderoso. Vosso silêncio fala mais que as palavras, concluiu quase com audácia. Jesus não vos permite a prisão do servo humilde e fiel. Que a sua bênção vos ilumine o espírito na verdadeira compreensão das realidades da vida. Assim dizendo, caminhou resoluto para a porta de saída, enquanto o olhar assombrado da assembleia lhe acompanhou o vulto, até que, a passo firme, desapareceu em uma das ruas estreitas que desembocavam na grande praça. Como se despertasse, após o audacioso desafio, a reunião degenerou em acaloradas discussões. Queria só fazer um comentário. Você vê a importância dos 3 anos de recolhimento de Paulo no deserto, meditando, né, sobre tudo que passou, tendo a companhia do casal Prisca e Aquila, né, onde ele tomou conhecimento do que aconteceu de abuso em cima daquilo que ele estava, das ordens que ele dava na época, ele estava à frente da perseguição dos cristãos. Então, quando ele passa por toda essa revisão, que ele faz todo o processo, vamos dizer assim, de autoanálise, ele vê os erros que cometeu, ele tem que dar um testemunho a um casal que ele prejudicou. Tudo isso foi dando ele essa força espiritual para que ele pudesse entrar num sinédrio, né? Falar de Moisés, fazer a ligação entre os ensinos de Moisés, as profecias, né, de Isaías, de Ezequiel e tantos outros, né, profetas do passado sobre a vinda de Jesus, e conseguir paralisar, né,
Então, isso tem uma mensagem muito importante para a gente. Nós que estamos recebendo, né, a terceira revelação, que estamos estudando o Espiritismo, como é importante internalizar esses valores, avaliar como nós estávamos antes de conhecermos, né? Principalmente aqueles que não vêm de famílias espíritas, que não têm isso como uma, vamos dizer assim, uma identidade na família. Nós que viemos de outros ramos religiosos cristãos, a maioria de nós, né? É muito importante essa reflexão, para que quando a gente vá falar do Evangelho, que a gente vá dar o nosso testemunho e tudo, a gente tenha essa serenidade de Paulo, né, diante, muitas vezes, de desafios que ocorrem no nosso dia a dia, no nosso conviver com as outras pessoas, né? Então, esse processo de ir para o deserto, né, é uma figura, né, que aconteceu com Paulo, mas é uma figura que nós também precisamos pensar sobre isso. Então, eu estava ouvindo isso, vendo esse magnetismo, né, que Paulo, é lógico que a gente não. Paulo tem uma história espiritual, tem uma ligação com Jesus que nós ainda não temos. Mas é importante a gente ver nesse exemplo a necessidade que todos nós temos dessa meditação, de nos conhecermos melhor, né? De trabalhar muito bem, né? De trazer o Evangelho para o coração, né? Então, isso é algo que eu estava meditando, né, com relação a essa passagem, né, essa ligação entre o deserto e esse primeiro momento de Paulo junto aos fariseus, né? Não sei se alguém gostaria de fazer algum comentário. Se não, aí eu peço a Cláudia que continue. Tá? Algum comentário, alguma pergunta, né? O Genivaldo ainda não chegou. O Genivaldo, que conhece mais da história, dos detalhes, né, pode ajudar sempre mais. Mas vamos dando uma de cachorrinho, de macaco gordo aí, quebrando os galhos, né? Então, como se despertasse após o audacioso desafio, a reunião degenerou em acaloradas discussões. O arquissinagogo, que parecia sumamente impressionado com as declarações do ex-rabino, não ocultava a indecisão, relutando entre as verdades amargas de Saulo e a ordem de prisão imediata. Os companheiros mais enérgicos procuraram levantar-lhe o espírito de autoridade. Era preciso prender o atrevido orador a qualquer preço. Os mais decididos puseram-se à procura imediata do pergaminho de Jerusalém, e logo que o encontraram, resolveram pedir auxílio às autoridades civis, promovendo diligências. Daí a 3 horas, todas as medidas para a prisão do audacioso pregador estavam assentadas. Os primeiros contingentes foram movimentados às portas da cidade. Em cada uma postou-se pequeno grupo de fariseus, secundados por 2 soldados, a fim de burlarem qualquer tentativa de evasão. Em seguida, iniciaram a devassa em bloco, na residência de todas as pessoas suspeitas de simpatia e relações com os discípulos do Nazareno. Saulo, por sua vez, afastando-se da sinagoga, procurou avistar-se com Ananias, ansioso da sua palavra amorosa e conselheira. O sábio velhinho ouviu a narração do acontecido, aprovando-lhe as atitudes. Sei que o mestre, dizia o moço por fim, condenou as contendas e jamais andou entre os discutidores, mas também jamais contemporizou com o mal. Estou pronto a reparar meu passado de culpas. Afrontarei as incompreensões de Jerusalém, a fim de patentear minha transformação radical.
Pedirei perdão aos ofendidos pela insensatez da minha ignorância, mas de modo algum poderei fugir ao ensejo de afirmar-me sincero e verdadeiro. Acaso serviria ao mestre humilhando-me diante das explorações inferiores? Jesus lutou quanto possível e seus discípulos não poderão proceder de outro modo. O bondoso ancião acompanhava-lhe as palavras com sinais afirmativos. Depois de confortá-lo com a sua aprovação, recomendou-lhe a maior prudência. Seria razoável afastar-se quanto antes dali, do seu tugúrio. Os judeus de Damasco conheciam a parte que tivera na sua cura. Por causa disso, muita vez lhe suportara as injúrias e remoques. Certo, procurá-lo-iam ali para prendê-lo. Assim era a opinião que se recolhesse à casa da Consolor lavadeira, onde acostumavam orar e estudar o Evangelho. Ela saberia acolhê-lo com bondade. Saulo atendeu ao conselho sem hesitar. Daí a 3 horas, o velho Ananias era procurado e interpelado. Atenta à sua conduta discreta, foi recolhido ao cárcere para ulteriores averiguações. O fato é que, inquirido pela autoridade religiosa, apenas respondia: Saulo deve estar com Jesus. Nos seus escrúpulos de consciência, o generoso velhinho entendia que, desse modo, não mentia aos homens nem comprometia um amigo fiel. Depois de preso e incomunicável 24 horas, deram-lhe liberdade após receber castigos dolorosos. A aplicação de 20 bastonadas deixara-lhe o rosto e as mãos gravemente feridos. Contudo, logo que se viu livre, esperou a noite e, cautamente, encaminhou-se à choupana humilde, onde se realizavam as prédicas do caminho. Reencontrando-se com o amigo, expôs-lhe o plano que vinha remediar a situação. Quando criança, exclamou Ananias prazeroso, assistia à fuga de um homem sobre os muros de Jerusalém. E como se recapitulasse os pormenores do fato, na memória cansada, perguntou: Saulo, terias medo de fugir em um cesto de vinho? Por quê? Disse o moço sorridente. Moisés não começou a vida em um cesto sobre as águas? O velho achou graça na alusão e esclareceu o projeto. Não muito longe dali, havia grandes árvores junto dos muros da cidade. Alcançariam o fugitivo em um grande cesto e depois, com insignificantes movimentos, ele poderia descer do outro lado em condições de encetar a viagem para Jerusalém conforme pretendia. O ex-rabino experimentou imensa alegria. Na mesma hora, a dona da casa foi buscar o concurso dos 3 irmãos de mais confiança. E quando o céu se fez mais sombrio, depois das primeiras horas da meia-noite, um pequeno grupo se reunia junto à muralha, em ponto mais distante do centro da cidade. Saulo beijou as mãos de Ananias quase com lágrimas. Despedia-se em voz baixa dos amigos, enquanto um lhe entregava um volumoso pacote de bolos de cevada. Na copa da árvore frondosa,
e, escura, o mais jovem esperava o sinal. O moço tarcense entrou na sua embarcação improvisada e a evasão se deu no âmbito silencioso da noite. Do outro lado, saiu lesto do cesto, deixando-se empolgar por estranhos pensamentos. Seria justo fugir assim? Não havia cometido crime algum. Não seria covarde deixar de comparecer perante a autoridade civil para os esclarecimentos necessários? Ao mesmo tempo, considerava que sua conduta não provinha de sentimentos ruins e inferiores, pois ia a Jerusalém desassombrado, buscaria avistar-se com os antigos companheiros, falar-lhes-ia abertamente, concluindo que também não seria razoável entregar-se inerme ao fanatismo tirânico da sinagoga de Damasco. Aos primeiros raios de sol, o fugitivo ia longe, levava consigo os bolos de cevada como única provisão, e o evangelho presenteado por Gamaliel como lembrança de tanto tempo de solidão e de luta. A jornada foi assaz difícil e penosa. O cansaço obrigava-o a paradas constantes. Mais de uma vez recorreu à caridade alheia no trajeto penoso. Com auxílio de camelos, cavalos ou dromedários, a viagem de Damasco a Jerusalém não exigia menos de uma semana de marchas exaustivas. Saulo, porém, ia a pé. Poderia, talvez, valer-se do concurso definitivo de alguma caravana, na qual conseguisse os recursos imprescindíveis, mas preferiu familiarizar a vontade poderosa com os obstáculos mais duros. Quando a fadiga lhe sugeria o desejo de aguardar a cooperação eventual de outro, buscava vencer o desânimo, punha-se novamente de pé, apoiava-se em cajados improvisados. Depois de suaves recordações no local em que tivera a visão gloriosa do Messias ressuscitado, voltou a experimentar carinhosas emoções ao penetrar na Palestina, atravessando vagarosamente extensas regiões da Galileia. Fazia questão de conhecer o teatro das primeiras lutas do Mestre, identificar-se com as paisagens mais queridas, visitar Cafarnaum e Nazaré, ouvir a palavra dos filhos da região. Naquele tempo, já o ardoroso apóstolo dos gentios desejava inteirar-se de todos os fatos referentes à vida de Jesus. Ansiava por coordená-los com segurança, de maneira a legar aos irmãos em humanidade o melhor repositório de informações sobre o emissário divino. Quando chegou a Cafarnaum, um crepúsculo de ouro entornava maravilhas de luz na bucólica paisagem. O ex-rabino desceu religiosamente às margens do lago, embebeu-se na contemplação das águas marulhosas, pensando em Jesus, no poder do seu amor, chorou, dominado por singular emoção. Queria ter sido pescador humilde para captar os ensinamentos sublimes na fonte de suas palavras generosas e imortais. Por 2 dias ali permaneceu em suave embevecimento. Sem revelar-se, procurou Levi, que o recebeu de boa vontade.
Mostrou-lhe sua dedicação e conhecimento do Evangelho. Falou da oportunidade de suas anotações. O filho de Alfeu alegrou-se ao contágio daquela palavra inteligente e confortadora. Saulo viveu em Cafarnaum horas deliciosas para o seu espírito emotivo. Fora o local das pregações do mestre. Mais adiante, a casinha de Simão Pedro. Além, a coletoria onde o mestre fora chamar Levi para o desempenho de importante papel entre os apóstolos. Abraçou homens fortes da localidade que tinham sido cegos e leprosos, curados pelas mãos misericordiosas do Messias. Foi a Dalmanuta, onde conheceu Madalena. Enriqueceu o mundo impressivo de suas observações, colhendo informes inéditos. Daí a dias, depois de repousar em Nazaré, ei-lo às portas da cidade santa dos israelitas, extenuado de fadiga, das caminhadas penosas, das noites de vigília, cujos sofrimentos, muita vez, lhe pareceram sem fim. Em Jerusalém, todavia, aguardavam-no outras surpresas não menos dolorosas. Estava empolgado por ansiosas interrogações. Não mais tivera notícia dos pais, dos amigos, da irmã carinhosa, dos familiares sempre vivos na sua retentiva. Como receberiam os companheiros mais sinceros? Não poderia esperar amáveis recepções do Sinédrio. O episódio de Damasco dava-lhe a perceber o estado de ânimo dos membros do tribunal. Certo, fora sumariamente expulso do cenáculo, mais conspícuo da raça. Em compensação, fora admitido pelo Cristo, no cenáculo infinito das verdades eternas. Dominado por essas reflexões, atravessou a porta da cidade, recordando o tempo em que, em uma biga veloz, saía em outro local, buscando a casa de Zacarias na direção de Jope. As reminiscências das horas mais venturosas da mocidade encheram-lhe os olhos de pranto. Os transeuntes de Jerusalém estavam longe de imaginar quem era aquele homem magro e pálido, barba grande e olhos encovados, que passava arrastando-se de fadiga. Após grande esforço, atingiu um prédio residencial do seu conhecimento. O coração palpitou-lhe apressado. Como simples mendigo, bateu à porta em ansiosa expectativa. Um homem de semblante severo atendeu secamente. Podeis informar, por favor, disse com humildade, se ainda aqui reside uma senhora chamada Dalila? Não, respondeu o outro ríspido. Aquele olhar duro não ensejava novas perguntas, mas ainda assim aventurou. Poderíeis dizer, por obséquio, para onde se mudou? Ora esta, replicou o dono da casa irritadiço. Dar-se-á que tenha de prestar contas a um mendigo? Daqui a pouco o senhor me perguntará se comprei esta casa. Depois me pedirá o preço, exigirá datas, reclamará novas informações sobre os antigos moradores. Tomará meu tempo com 1000 interrogações ociosas. E, fixando em Saulo os olhos impassíveis, rematou de chofre. Nada sei, está ouvindo? Ponha-se na rua.
O fugitivo de Damasco voltou serenamente para a via pública, enquanto o homenzinho deu expansão aos nervos doentes, batendo a porta com estrondo. O ex-discípulo de Gamaliel refletiu na realidade amarga daquela primeira recepção simbólica. Jerusalém, certamente, nunca mais poderia conhecê-lo. Não obstante, a impressão dolorosa não se deixaria empolgar pelo desânimo. Resolveu procurar Alexandre, parente de Caifás, e seu companheiro de atividades no Sinédrio e no templo. Cansadíssimo, bateu-lhe à porta com minguadas esperanças. Um servo da casa, depois da primeira pergunta, vinha trazer-lhe a alvissareira notícia de que o amo não se demoraria a atender. Com efeito, daí a pouco, Alexandre recebia o desconhecido com indisfarçável surpresa. Satisfeito por conseguir a atenção de um velho amigo, Saulo adiantou-se, cumprimentando-o com efusão. O israelita ilustre não conseguiu ocultar o desapontamento e sentenciou com alguma generosidade nas palavras: Amigo, a que vindes a esta casa? Será possível que me não reconheças? Interrogou o bem-humorado, apesar da imensa fadiga. Vossa fisionomia não me é de todo estranha. Entretanto, Alexandre, exclamou por fim prazenteiro, não te recordas mais de Saulo? Um grande abraço foi a resposta do amigo, que perguntava solícito, modificando o tratamento. Muito bem, até que enfim. Graças a Deus vejo que estás curado. Não me enganei, esperando que voltasses. Grande é o poder do Deus de Moisés. Saulo compreendeu de pronto a ambiguidade daquelas expressões. Sentindo dificuldade em fazer-se entendido, procurava o melhor meio de explicar-se com êxito enquanto o amigo prosseguia. Mas que aspecto é este? Olha que mais pareces um beduíno do deserto. Diz-me, quanto tempo durou a enfermidade pertinaz? Saulo encheu-se de coragem e acentuou. Mas há engano com certeza. Ou estarás mal informado, porque nunca estive doente. Impossível, disse Alexandre, visivelmente desapontado, depois de tantas demonstrações afetuosas. Jerusalém anda repleta de lendas a teu respeito. Sadoc veio até aqui há 3 anos pedir providências enérgicas do Sinédrio para que se esclarecesse tua situação. E depois de longos debates, levou uma ordem de prisão contra ti. Desde essa época, lutei desesperadamente para que se modificassem as disposições da peça condenatória. Provei que, se havias adotado uma atitude simpática para com a gente do caminho, certo, essa decisão obedecia a fins que não estávamos habilitados a compreender de pronto, como, por exemplo, o de sondar melhor a extensão de suas atividades revolucionárias. Saulo não pôde conter-se e revidou antes que o amigo continuasse. Mas, nesse caso, seria um hipócrita refalsado e indigno do cargo e de mim mesmo. O outro contrafeito carregou o sobrolho. Aliás, ponderei todas as hipóteses e, como não podia tomar-te por hipócrita, acentuou Alexandre, procurando emendar a mão.
consegui provar que tua atitude em Damasco provinha de transitória demência. Não era justo pensar de outro modo, mesmo porque, do contrário, serias também insincero conosco na esfera do farisaísmo. O ex-rabino sentiu a delicadeza do impasse. Havia renovado as concepções religiosas, mas estava diante de um amigo. Quando muitos o abandonavam, aquele o recebia fraternalmente. Era necessário não magoá-lo. Todavia, era impossível mascarar a verdade. Sentiu os olhos úmidos. Impunha-se-lhe testemunhar o Cristo a qualquer preço, embora tivesse de perder as maiores afeições do mundo. Alexandre disse humildemente: é verdade que iniciei o grande movimento de perseguição ao caminho, mas agora é indispensável confessar que me enganei. Os apóstolos galileus têm razão. Estamos no limiar de grandes transformações. Às portas de Damasco, Jesus me apareceu na sua gloriosa ressurreição e exortou-me ao serviço do seu evangelho de amor. A palavra saía-lhe tímida, lavada no ensejo de não ferir as crenças do amigo, que, não obstante, deixava transparecer profunda decepção no rosto lívido. Não digas tais absurdos, exclamou irônico e sorridente. Desgraçadamente, vejo que o mal continua minando-te as forças físicas e mentais. A sinagoga de Damasco tinha razão. Se não te conhecesse da infância, dar-te-ia agora o título de blasfemo e desertor. O moço tarcense, não obstante a energia viril, estava desapontado. Aliás, prosseguiu o outro, assumindo ares de protetor, desde o início da tua viagem, não concordei com o mísero cortejo que levavas. Jonas e Demétrio são quase boçais, e Jacó vive de caduquices. Com semelhante companhia, qualquer perturbação da tua parte haveria de acarretar grandes desastres morais para a nossa posição. No entanto, Alexandre, dizia o ex-rabino um tanto humilhado, devo insistir na verdade. Vi com estes olhos o Messias de Nazaré. Ouvi-lhe a palavra de viva voz. Compreendendo os erros em que vivia, na minha defeituosa concepção da fé, demandei o deserto. Lá estive 3 anos em serviço rude e longas meditações. Minha convicção não é superficial. Creio hoje que Jesus é o Salvador, o Filho do Deus vivo. Pois tua enfermidade, repetia Alexandre altaneiro, modificando o diapasão da intimidade, transtornou a vida de toda a tua família. Envergonhados com as notícias chegadas da Síria, Jacques e Dalila mudaram-se de Jerusalém para a Cilícia. Quando soube da ordem de prisão lavrada pelo Sinédrio contra tua pessoa, tua mãe faleceu em Tarso. Teu pai, que te educou com esmero, esperando da tua inteligência os maiores galardões de nossa raça, vive acabrunhado e infeliz. Teus amigos, cansados de suportar as ironias do povo em Jerusalém, vivem esquivos e humilhados depois de te procurarem em vão. Não te doerá a visão deste quadro?
Uma dor como esta não bastará para refazer-te o equilíbrio mental? O ex-doutor da lei tinha o coração ralado de angústia. Tantos dias ansiosos, tantas amarguras vividas no intuito de lograr alguma compreensão e repouso junto dos seus, via agora, era tudo ilusão e ruinaria. A família desorganizada, a mãe morta, o pai infeliz, os amigos execravam-no, Jerusalém lançava-lhe ironias. Vendo-o em tal atitude, o amigo regozijava-se intimamente, esperando ansioso o efeito de suas palavras. Depois de concentrar-se um minuto, Saulo acentuou: lamento ocorrências tão tristes e tomo a Deus por testemunha de que não cooperei intencionalmente para isso. No entanto, mesmo aqueles que ainda não aceitaram o Evangelho deveriam compreender, segundo a antiga lei, que não devemos ser orgulhosos. Moisés, nada obstante a energia das recomendações, ensinou a bondade. Os profetas que lhe sucederam foram emissários de mensagens profundas para o nosso coração, que se perdia na iniquidade. Amós nos concitou a buscar Jeová para conseguirmos viver. Lastimo que os meus afeiçoados se julguem ofendidos, mas é preciso considerar que, antes de ouvir qualquer julgamento ocioso do mundo, devemos buscar os juízos de Deus. Quer dizer que persistes nos teus erros? Perguntou Alexandre, quase hostil. Não me sinto enganado. Dada a incompreensão geral, comentou o ex-rabino dignamente. Também me encontro em penosa situação, mas o mestre não me faltará com seu auxílio. Lembro-me dele e experimento grande conforto. Os afetos da família e a consideração dos amigos eram no mundo minha única riqueza. Contudo, encontrei nas anotações de Levi o caso de um moço rico, que me ensina... Em Mateus, né? Você sumiu. Contudo, encontrei nas anotações de Levi o caso de um moço rico que me ensina a proceder nesta hora. Aí tem uma nota de rodapé, 29. Aquilo que eu coloquei, Mateus, ele cita, né? Desde a infância, procurei cumprir rigorosamente meus deveres, mas se é preciso lançar mão da riqueza que me resta, para alcançar a iluminação de Jesus, renunciarei à própria estima deste mundo. Alexandre pareceu comover-se com o tom melancólico das últimas palavras. Saulo dava a impressão de alguém que estivesse prestes a chorar. Estás fundamente transtornado, objetou Alexandre. Só um demente poderia proceder assim. Gamaliel não era um louco e aceitou Jesus como Messias prometido, acrescentou o ex-doutor, invocando a venerável memória do grande rabino. Não creio, disse o outro com ar superior. Saulo baixou a fronte silencioso. Grande a humilhação daquela hora. Depois de havido como demente, era tido por mentiroso. Apesar disso, no auge da perplexidade, considerou que o amigo não estava em condições de compreendê-lo integralmente. Refletia na situação embaraçosa quando Alexandre voltou a dizer: infelizmente, preciso convencer-me do estado precário do teu cérebro.
Por enquanto, poderás ficar em Jerusalém à vontade, mas será justo não multiplicar o escândalo da tua enfermidade com falsos panegíricos do carpinteiro de Nazaré. A decisão do Sinédrio, que consegui com tantos sacrifícios, Pulei? Não, tem um salto aqui, calma só um minutinho. Nossa Senhora. Foi lá nas alturas. Desculpa aí, pessoal, só um minutinho. Me perdi em tudo aqui. Desculpa aí, Cláudio. Aqui. o ex-rabino, É isso mesmo, né? acho que sim, o ex-rabino sentiu a delicadeza do impasse, havia renovado as concepções religiosas, mas estava diante de um amigo. Quando muitos o abandonavam, não, um pouquinho mais na frente. Mais na frente. É no parágrafo de infelizmente preciso convencê-lo. É. Perdi mesmo. Olha só que bagunça. Vou dar um descanso aí. Você foi tentar achar alguma... Aqui, depois eu procurei. Então, isso, chegou. Obrigado. Essa daí, Antônio. Obrigada. Infelizmente, preciso convencer-me do estado precário do teu cérebro. Por enquanto, poderás ficar em Jerusalém à vontade, mas será justo não multiplicar o escândalo da tua enfermidade com falsos panegíricos do carpinteiro de Nazaré. A decisão do Sinédrio, que consegui com tantos sacrifícios, poderia modificar-se. Quanto ao mais, terminava como a despedi-lo. Sabes que continuo às tuas ordens para uma retificação definitiva de atitudes a qualquer tempo. Saulo compreendeu a advertência. Não era preciso dilatar a entrevista. O amigo expulsava-o com boas maneiras. Em 2 minutos, achou-se novamente na via pública. Era quase meio-dia, um dia quente. Sentiu sede e fome. Consultou a bolsa, estava quase vazia. Um resto do que recebera das mãos generosas do irmão de Gamaliel ao deixar Palmira definitivamente. Procurou a pensão mais modesta de uma das zonas mais pobres da cidade. Em seguida, a frugal refeição e antes que caíssem as sombras cariciosas da tarde, encaminhou-se esperançado para o velho casarão reformado, onde Simão Pedro e companheiros desenvolviam toda a atividade em prol da causa de Jesus. No trajeto, recordou-se de quando fora ouvir Estevão em companhia de Sadoc. Como tudo agora se passava inversamente. O crítico de outrora voltava para ser criticado. O juiz, transformado em réu, mergulhava o coração em singulares ansiedades.
Como receberiam na igreja do caminho? Parou à frente da habitação humilde, pensava em Estevão, mergulhado no passado, de alma opressa. Ante os colegas do Sinédrio, entestando as autoridades do judaísmo, outra era sua atitude. Conhecia-lhes as fraquezas peculiares, passara também pelas máscaras farisaicas e podia aquilatar de seus erros clamorosos. No entanto, defrontando os apóstolos galileus, sagrada veneração se lhe impunha à consciência. Aqueles homens poderiam ser rudes e simples, podiam viver distanciados dos valores intelectuais da época, mas tinham sido os primeiros colaboradores de Jesus. Além disso, não poderia aproximar-se deles sem experimentar profundo remorso. Todos haviam sofrido vexames e humilhações por sua causa. Não fosse Gamaliel, talvez o próprio Pedro tivesse sido lapidado. Precisava consolidar as noções de humildade para manifestar seus desejos ardentes de cooperação sagrada com Cristo. Em Damasco, lutara na sinagoga contra a hipocrisia de antigos companheiros. Em Jerusalém, enfrentara Alexandre com todo desassombro. Entretanto, parecia-lhe que outra deveria ser sua atitude ali, onde tinha necessidade de renúncia para alcançar a reconciliação com aqueles a quem havia ferido. Assomado de profundas reflexões, bateu à porta quase trêmulo. Um dos auxiliares do serviço interno, de nome Prócoro, veio atender solicitamente. Irmão, disse o moço tarcense em tom humilde, podeis informar se Pedro está? Vou saber, respondeu o interpelado amistoso. Caso esteja, acrescentou Saulo algo indeciso, dizei-lhe que Saulo de Tarso deseja falar-me em nome de Jesus. Prócoro gaguejou um sim, com extrema palidez, fixou no visitante os olhos assombrados e afastou-se, com dificuldade, sem dissimular a enorme surpresa. Era o perseguidor que voltava, depois de 3 anos. Lembrava-se agora daquela primeira discussão com Estevão, em que o grande pregador do Evangelho sofrera tantos insultos. Em poucos momentos alcançava a câmara onde Pedro e João confabulavam sobre os problemas internos. A notícia caiu entre ambos como uma bomba. Ninguém poderia prever tal coisa. Não acreditavam na lenda de que Jerusalém enfeitava com detalhes desconhecidos em cada comentário. Impossível que o algoz implacável dos discípulos do Senhor estivesse convertido à causa do seu evangelho de amor e redenção. O ex-pescador do caminho, antes de recambiar o portador ao inesperado visitante, mandou chamar Tiago para resolverem os 3 a decisão a tomar. O filho de Alfeu, transformado em rígido asceta, arregalou os olhos. Depois das primeiras opiniões, que traduziam receios justos e emitidas precipitadamente, Simão exclamou com grande prudência: em verdade, ele nos fez o mal que pôde. Entretanto, não é por nós que devemos temer, e sim pela obra do Cristo que nos está confiada. Aposto em que toda essa história da conversão se resume numa farsa, a fim de que venhamos a cair em novas ciladas, replicou Tiago um tanto displicente.
Por mim, disse João, peço a Jesus nos esclareça, embora me recorde dos açoites que Saulo mandou me aplicar no cárcere. Antes de tudo, é indispensável saber se o Cristo de fato lhe apareceu às portas de Damasco. Mas saber como, dizia Pedro com profunda compreensão, nosso material de reconhecimento é o próprio Saulo. Ele é o campo que revelará ou não a planta sagrada do Mestre. A meu ver, tendo a zelar um patrimônio que nos não pertence, somos obrigados a proceder como aconselha a prudência humana. Não é justo abrirmos as portas quando não lhe conhecemos o intuito. Da primeira vez que aqui esteve, Saulo de Tarso foi tratado com um respeito que o mundo lhe consagrava. Podemos parar, viu, Cláudio? 57. Busquei. Isso aí. Uma paradinha aqui. Gente, passar pelo que o Paulo passou não é brinquedo, não, né? Isso aqui é um processo de expiação para valer, né? E a coragem de Paulo, né, de enfrentar tudo isso. Esse livro, ele é vamos dizer assim, um tesouro, né, para que a gente reflita sobre a nossa caminhada, né, dentro dos ensinos do Cristo. Quanta renúncia, né, precisamos fazer, né? Não tão duras, né, como essa aí, mas que a gente possa ir vencendo cada vez mais nosso orgulho, nosso egoísmo, nossas vaidades, né? Muito, muito marcante nessa a história de Paulo e Estevão. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Ainda tem uns 2 minutinhos. Genivaldo já está entre nós, né? Fausto? Boa noite a todos. Pois não, Genivaldo. E agora a gente está começando a encontrar a descrição do Saulo, né? Onde ele é sempre assim, né? A gente sempre tenta repetir, mesmo quando a gente conhece alguma coisa ou se propõe a fazer alguma coisa diferente, na verdade a gente sempre vai fazer com o nosso jeito antigo, né? Uhum. Então, Saulo, apesar de ter abraçado a doutrina e tudo mais, né, do Cristo, ele está tentando ensinar, ou ele está tentando resgatar pessoas e lugares que eram ligados com o homem velho, né? Por isso que ele está tendo esses choques aí, por isso que ele está encontrando essas dificuldades, né? Ele só vai poder se transformar em Paulo, né? Quando realmente ele conseguir transformar o homem velho, né? De Saulo, fazer a transformação para Paulo. Que não dá para ele ensinar a boa nova, mantendo o jeito antigo de ser, né, de sacerdote, e tampouco repetindo os condicionamentos de sacerdote que ele foi, né? Vai encontrar em um tempo que ele vai realmente bater a cabeça, e ele vai ser até condenado por isso, né? Só que, como ele é cidadão romano, ele não pode ser sentenciado, que nem Estevão foi, apedrejado pelas próprias autoridades judaicas, né? É por isso que ele vai ser depois mandado para Roma, para sofrer julgamento lá, etc. E nesse tempo todo que demorou, foi que ele pôde trazer essa transformação e fazer esse ministério de Paulo, né? Mas isso é um outro capítulo de um outro dia, me desculpe aí. Um abraço a todos. Isso é spoiler, né? Mas tá bom. Muito bem. Faustinho, vamos deixar o comentário para a próxima aula, viu? Próxima vez aí nós entramos mais em detalhe, já deu às 20 horas.